Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de junho de 2020 e eu estou aqui para fazer o último dia da nossa jornada reacendendo a chama do Espírito Santo. Aqueles que nos acompanharam desde a quarta-feira passada, sabem que nós tivemos um problema na sexta para salvar a live. Então, a live que eu tive com a Ana Paula Bachega, quem assistiu, depois eu não consegui salvar. Eu tive um probleminha aqui com o Instagram. Também não sei se eu vou conseguir salvar a live de hoje. Porém, a gente decidiu terminar hoje para não correr o risco de termos outros problemas. Então, agradeço a você que participou. Se você ainda não assistiu, nós temos ali, eu tenho ali no meu IGTV, na minha página, o dia 1, o dia 2 e o dia 3, que foi esse testemunho com a Ana Paula. Nós vamos estar gravando e disponibilizando no canal ali no IGTV, ok? Após a série estar pronta também, eu vou colocar no YouTube para ficar fácil da gente poder compartilhar, poder repartir e compartilhar com os nossos amigos, né? E não sobrecarregar o celular. Então, a gente vai estar terminando hoje. Nós vamos estar tentando dar uma resumida nos assuntos que foram propostos dessa semana. Fala, pastora. Ei, Paulinho! Paulinho, você já sabe, né? Você é convidado para minhas próximas lives, viu, amigão? Deus abençoe. Isso faz muita falta no nosso meio, viu? Então, gente, nós estamos aí, reacendendo a chama, né? Que a gente começou a conversar sobre um pouco sobre o Espírito Santo. É impossível a gente descrever e a gente poder explicar o Espírito Santo, principalmente em lives. É impossível a gente poder descrever quem ele é e de que maneira ele trabalha. Como a gente conversou também, nós não vamos entrar aqui em questões de doutrina, como a gente acredita, aquilo que eu quero deixar aqui, aquilo que nos une, não o que nos separa, ok? Então, eu quero deixar assim meu muito obrigada a todos que me incentivaram, que participaram, aqueles meus convidados que não puderam estar, nós vamos estar numa outra oportunidade. E já quero deixar avisado aí para as meninas que a partir da semana que vem, toda segunda-feira, às 21 horas, nós faremos uma live aqui no canal. O que nós vamos falar nessa live? Nós vamos falar sobre muitas coisas. Nós vamos falar sobre a Bíblia, vamos falar sobre questões emocionais, vamos ter convidadas, vamos ouvindo também de vocês aquilo que vocês querem, vamos ter um canal, então, vamos ter pergunta, vamos ter momento de oração, pra gente poder trocar e você poder compartilhar com as pessoas. Então, toda segunda-feira, às 21 horas, a gente vai ter aqui um nosso encontro, um bate-papo, sempre com uma convidada, trazendo uma palavra para você de ânimo, de alegria e poder compartilhar umas com as outras, poder incentivar umas às outras, tá bom? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre como eu entendo o enchimento do Espírito Santo, tá? Como eu disse, não é uma questão doutrinária, não é uma questão, eu não vou entrar em questões se você é batizado no Espírito, se você recebeu o Espírito Santo quando você aceitou Jesus, ou se você crê no batismo no Espírito Santo. Não é dessa maneira que eu vou me expressar aqui, ok? Porque a gente sabe que existem muitas questões, assim, de doutrina e tal, mas de uma coisa a gente tem certeza, que o Espírito Santo, ele é real, que sem o Espírito Santo a gente não pode fazer nada, né? A Bíblia mesmo diz que é Ele que nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina todas as coisas. E foi isso que a gente conversou, né? Tanto na quinta-feira, quando eu tive o bate-papo com a Ana, nós falamos sobre como o Espírito Santo se comunica conosco, né? Falamos sobre as questões da alma, a questão das emoções, como a alma se relaciona com o Espírito, como a gente poder trabalhar essa questão, como ter disciplina para ouvir o Espírito Santo, como você poder conhecer a voz do Espírito Santo.
Então é um caminhar contínuo, né, gente? É um caminhar contínuo. Eu penso assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que não sabe. Mais a gente vê que a gente precisa ter fome, ter sede, a gente precisa estar com o coração aberto para aquilo que Ele quer fazer. Porque Deus, Ele sempre tem novidade de vida para nós. E o sábio é aquele que se dispõe a aprender. O sábio é aquele que reconhece que ele não sabe. O sábio é aquele que sempre tem 2 ouvidos para ouvir. O sábio é essa pessoa. E que a gente possa ser assim. Que a gente possa saber que a gente não sabe. Que a gente possa entender que há sempre um tempo novo para nós. E eu tenho hoje no meu coração, assim, uma gratidão muito grande a Deus por tudo que Ele tem ministrado no meu coração nesses dias de isolamento. Agora nós aqui na nossa cidade estamos saindo aqui do isolamento. Porém, tantas coisas que nós vamos ter que reaprender ou aprender. Tantas coisas nós vamos precisar ter novos hábitos, vamos precisar aprender a nos relacionar de maneira um pouco diferente com as pessoas. Porém, que essa chama que aquece os nossos corações, essa chama do Espírito, ela seja cada dia mais acesa. Ela seja cada dia mais plena em nós. Lá em Mateus, deixa eu só conferir o capítulo aqui. Eu acho que é Mateus capítulo 5. Jesus, ele diz assim que uma luz, ela não pode ser colocada embaixo da mesa. Ela precisa ser colocada em cima para que as outras pessoas vejam, para que o ambiente fique iluminado, né? Então, assim, nós precisamos entender que é o tempo da gente pregar o evangelho, da gente se relacionar com as pessoas, olhando para as pessoas com um outro olhar, um olhar de compaixão, um olhar de amor, e que a gente possa usar as nossas ferramentas, a gente possa usar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para servir. Não importa o seu dom, o seu talento. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele vem, habita dentro de nós e ele vai nos ensinando e ele vai nos transformando. Romanos 12 diz que a gente aprende pela renovação da nossa mente. Então o Espírito Santo, ele vai falando conosco através da palavra, através de pessoas, através do silêncio do nosso coração. E é assim que nós vamos aprendendo. Então é bem esse resumo que eu queria, assim, deixar claro para vocês, que nós, a própria palavra de Deus diz que não caberiam em livros se fossem escritas todas as obras de Jesus. E ele nos diz que a gente poderia fazer obras maiores do que ele. Então a gente só pode fazer isso pelo Espírito Santo. Por isso Jesus foi e falou, eu vou, mas eu vou deixar um conselheiro, eu vou deixar o amigo, eu vou deixar o intercessor. Esse é o presente, esse é o Pentecostes, esse é o presente que Deus deu, ele inaugurou a igreja. Ele deixou para nós o poder que há em Deus. E através desse Espírito nós podemos ter a mente de Cristo. Nós podemos conhecer os mistérios de Deus somente através do Espírito Santo. Homem nenhum, intelecto nenhum. Quanto mais eu estudo teologia, mais eu percebo que eu não sei, que os homens não sabem, né? Então, assim, a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele é o trabalhador, ele é o professor, ele é aquele que nos ensina, ele é aquele que nos inspira, ele é aquele que vai segurando na nossa mão e nos ensinando a caminhar cada dia. Ele é aquele que nos ajuda a orar quando a gente não consegue orar. Ele é aquele que ora por nós quando a gente não ora. Ele é aquele que pega as nossas lágrimas e leva até o céu como oração. Ele é aquele que tem os gemidos inexprimíveis para nós. Quantos momentos a gente não consegue orar e a gente se sente amparado pelas pessoas, se sente consolado pelo Espírito? Por isso ele é o nosso consolador. Então, nós poderíamos fazer 1000 lives, poderíamos ter estudos, no YouTube tá cheio de gente maravilhosa. Olha, se você quer saber, tem o pastor Hernandes Dias Lopes, tem umas pregações incríveis
sobre o Espírito Santo. Se você quiser ver no YouTube, quiser procurar, é maravilhosa a maneira, muito clara, muito simples de entender a maneira que o Espírito Santo trabalha em nós. Porém, o que eu quero deixar claro aqui, o que eu quero deixar assim do meu coração para o seu coração, busque uma experiência individual com o Espírito Santo. Não dependa mais de pessoas, não dependa de pessoas, somente de pessoas mostrarem para você quem é o Espírito Santo. Mas deixa que o Espírito Santo revele ao teu coração quem ele é. E para isso, a gente tem um segredinho que a gente precisa aprender. Então eu fiz aqui, quero fazer uma demonstração, uma pequena demonstração para vocês de como eu entendo que a gente pode ser cheio do Espírito. Aquilo que eu quero deixar bem claro de novo, tá? Nós não vamos entrar aqui em questões doutrinárias, de sinais do Espírito, ou como cada um vê a maneira como o Espírito Santo sinaliza na vida de alguém. Porém, eu quero deixar aqui algo que eu fui ministrada demais em alguns anos atrás por essa ilustração e eu nunca mais me esqueci. Então, eu quero deixar bem assim, simples para vocês entenderem, tá? Então, eu trouxe aqui uma taça, certo? Então, nós temos essa taça. Essa taça, ela é um recipiente. Vamos imaginar que essa taça somos nós, tá? Essa taça somos nós, vazios. Quando a gente ainda não recebeu o Espírito Santo, nós somos essa pessoa. Nós somos o corpo, nós temos uma alma, nós temos as nossas emoções, mas nós ainda não recebemos o Espírito Santo, nosso espírito está morto. Quando o Espírito Santo começa a nos sondar, quer dizer, estão pessoas orando por nós, pessoas pregando o Evangelho, pessoas demonstrando o amor de Jesus, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar em nós. E aí, quando nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor, quando nós entendemos que ele morreu para nos salvar, para salvar os nossos pecados, que nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos jamais chegar ao coração de Deus, né? Porque a palavra de Deus fala que não tem um justo sequer sobre a terra. O que acontece? Aqui, olha, eu tenho uma quantidade de água, tá? Vamos fazer de conta que esse aqui é o Espírito Santo. Então, quando eu entendo que Jesus Cristo é o Senhor, quando eu abro meu coração e eu falo, Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti, que eu não sou nada sem a sua presença, eu quero receber o Senhor como meu Senhor, meu Salvador, eu quero ser morada de Deus, eu quero receber o Senhor na minha vida, o Espírito Santo, ele vem e ele habita dentro de nós. Aí a gente vê esse copo, a gente vê essa taça, esse é o nosso corpo, a nossa alma e o Espírito. Nesse momento, o Espírito Santo, ele vem e ele nos enche com a sua presença. E essa água, ela começa a nos lavar, a nos limpar, a nos purificar, a mostrar a sujeira que está dentro do nosso coração. Essa água, ela começa a trazer vida, porque a palavra de Deus diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Então, esse recipiente somos nós. Então, aí a gente pensa assim, mas como eu faço para ser cheio do Espírito? Se Deus, ele já colocou a porção do Espírito, o poder do Espírito Santo em nós. Se eu sou essa taça, se eu já recebi a porção do Espírito, que Deus já me enviou, a partir do momento que eu reconheço que eu faço parte do corpo de Cristo na Terra, como vocês acham que a gente pode aumentar? Se eu colocar essa água, deixa eu pegar aqui para não fazer molhação.
se eu pegar essa água e eu colocar dentro desse copinho, o que aconteceu? Esse copinho ficou bem cheio, certo? É a mesma quantidade de água que tava lá na taçona, né? Ó, a taça, ela não tava tão cheia. Aí esse copinho, ele é um pouquinho mais raso, né? E ele tá o quê? Ele tá cheio, né? Então, o que aconteceu aqui? É a mesma presença, a mesma porção do Espírito, né? E aí, ele tá super cheio. Então, nós vamos pegar e vamos imaginar que aqui nós temos um pires, que aqui nós temos um recipiente um pouquinho menor, né? Eu tô aqui com uma travessinha, um pratinho, para não molhar, mas só para vocês entenderem, tá? Então, se eu colocar isso aqui num pires, eu vou pegar um pires. Pera aí, eu vou pegar. Desculpa, esqueci do pires. Se eu colocar a mesma quantidade dessa água e um recipiente um pouquinho mais raso, o que vai acontecer? É a mesma água, o mesmo Espírito. O que aconteceu, gente? Ele transborda, né? Ele transborda. Então, quando nós somos cheios do Espírito, mas nós somos como pires, nós somos como um pratinho raso. O Espírito nos enche e transborda. Eu fui muito ministrada com essa ilustração e para mim, assim, fez todo sentido, todo significado em entender que nós precisamos diminuir para que ele cresça. Nós precisamos deixar de ser uma taça muito grande, que ostenta, que aparenta coisas. Aí, a nossa caminhada com Jesus, nós vamos aprendendo a diminuir o nosso ego, a diminuir a nossa certeza das coisas, a diminuir o nosso orgulho. Nós vamos fazendo isso. E o que vai acontecendo? O Espírito Santo, ele vai nos enchendo. Vocês lembram da taça aqui? Nesse copinho menor, o copinho já ficou cheio. Quando eu vim para o pires, que é raso, o pires está cheio e transborda. Como nós vamos ser cheios? Como nós vamos transbordar? Não tem como pegar uma parte do Espírito Santo que está em mim e colocar em você. Mas Deus, ele vem, ele enche. E ele, quando ele acha um coração raso, um coração que está na mão do oleiro, um coração que não segura nada, que entende que tudo é dele, que tudo é para ele, que entende que nós somos chamados para transbordar, nós somos chamados para servir. O Espírito Santo, ele não está interessado somente em fazer de nós pessoas melhores, pessoas mais sábias. Os nossos dons não são para nós. Os nossos dons, eles são para a edificação da igreja, eles são para a edificação das pessoas, eles são para nos fazer ser e transbordar na vida das pessoas. Então, nós precisamos aprender a nos diminuir. Nós precisamos aprender a ser rasos para que o Espírito Santo transborde. Aí vocês imaginam que essa água é uma fonte. A palavra de Deus diz que ele é uma fonte inesgotável, que ela vem e ela jorra, e nós podemos ser como um manancial, cujas águas nunca faltam. Então, eu estou cheio. Eu não vou pegar a água que está em mim, repartir com o outro e ficar vazio.
eu estou cheio, quando eu sou raso, quando eu sou pequeno, quando eu reconheço que é Ele quem faz as coisas, que é o poder dele que nos aperfeiçoa, Ele vem, Ele nos enche e Ele nos faz transbordar. Então, por mais que qualquer pessoa, teólogo, nós temos tantos homens e mulheres de Deus que nos ajudam a entender a obra de redenção, a obra de santificação, nós podemos abrir o nosso coração, nós podemos entender. Mas se nós não tivermos dispostos a sermos rasos, a sermos pequenos, para que o poder dele seja em nós. A palavra de Deus diz lá em... Espera só um pouquinho. Aqui, 2 Coríntios, 4:7, que nós somos um tesouro de barro, para que o poder que opera em nós, ele é excelente. O poder que opera em nós somos apenas vasos de barro, nós somos pires. Imagina que... Peça para Deus, fala, Deus, eu quero ser igual um pires. Eu quero ser raso igual um pires, porque eu quero ser cheio e transbordar. Eu não quero só mais ser só cheio, eu não quero mais só ser uma bela taça, cheia da porção do Espírito. Eu não quero que essa presença fique lá dentro apenas de mim, porque não é isso. Não é isso que Deus nos ensinou. Jesus, ele veio para transformar a vida das pessoas. Ele veio para ensinar as pessoas a multiplicar, a transbordar. Ele veio ensinar a gente a fazer cura, a fazer milagre. E por que os dias de hoje a gente não vive mais isso? Isso é uma das minhas maiores indagações comigo mesmo. Eu falo, Deus, se o Senhor disse para nós que que a gente poderia fazer obras maiores do que a que o Senhor fez, que já não cabia em livros, por que nós temos tanta dificuldade para viver os milagres? Para curar, para orar e demônios irem embora, para ver a paz no nosso lar? Por que a gente se mantém como uma taça? Aí a gente vai para a igreja, tudo bonitinho, A taça, olha como aquela irmã abençoada. Mas nós não somos pires. Nós não transbordamos na vida das pessoas, na vida dos nossos filhos, na nossa casa. Nós não temos coragem de abrir a boca para abençoar. A gente tem coragem de tantas outras coisas, mas tenta de uma maneira simples dizer, um Deus te abençoe, você é amado de Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor, eu sou grata, sabe? Se você tem dificuldade de falar, deixa uns bilhetinhos, uns versículos no espelho, na geladeira, sabe? Quando seu filho for abrir a geladeira, ele vai ler lá, falar assim, vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Aquilo vai começar a fazer vida no coração do seu filho, sabe? Eu falo aqui agora profeticamente, sabe? De coração. Se você não tem tido sabedoria com o seu filho ou com o seu esposo, sabe? Comece a usar estratégias que o Senhor quer colocar em você. Então, use a palavra. Prega a palavra. Então, você não quer pegar a Bíblia e pegar a palavra? Deixa um bilhetinho. Deixa um bilhetinho de amor. Você é o filho amado que Deus gerou lá no ventre da mamãe e sonhou todos os dias com você. Você é escolhido. Você é amado. Você é vencedor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe? Deixa na cabeceira da cama. Deixa no espelho do banheiro. Coisas que podem parecer simples, mas que podem fazer diferença na vida das pessoas. Não tenha vergonha, porque o Espírito Santo quer que a gente seja mesmo pires, sabe? Então as pessoas, elas não precisam reconhecer grandeza em nós. Nós não precisamos de modelos de pessoas. Nós não precisamos, gente, de olhar para pessoas. Olha, eu falo porque eu caminho com mulheres. Eu tenho pessoas na minha vida que eu sempre coloquei num patamar tão grande. E quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu vejo quanto elas são frágeis, mais eu admiro. Porque elas se colocaram como pires. Elas se colocaram como servas. Elas se colocaram rasas. Então,
Não fique idealizando uma espiritualidade de pessoas. Se espelhem em Jesus. Se espelhem no Mestre. Porque se eu for olhar para as pessoas que estão aqui na internet, se eu for olhar o conteúdo bombástico que tem de homens e mulheres ungidos de Deus, eu não tô aqui. Eu não tô aqui. Quem sou eu para falar alguma coisa? Para pregar alguma coisa? Para mostrar alguma coisa? Mas eu prefiro ser Pires. Eu prefiro ser Pires. Eu quero ser Pires. Me ajuda, Deus, a ser Pires. E que a gente possa ser assim. Somente assim nós vamos conseguir ter experiências profundas com o Espírito Santo. Somente nos diminuindo, somente entendendo que esse poder que opera em nós, esse poder nos capacita, esse poder nos dá força para continuar todos os dias, esse poder que nos faz levantar, que nos faz reconhecer que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, esse poder que nos inspira, esse poder que nos ajuda a perdoar. Então, gente, as coisas, Deus já nos deu poder, sabe? Deus já nos deu, Ele já repartiu para a igreja, nós já temos esse poder. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém, mas nós precisamos entender o nosso papel no corpo. Nós precisamos entender que aquilo que Deus nos deu de melhor não é para nós, é para o corpo, porque se eu não fizer, se eu não usar esse dom que Deus me deu, outras pessoas vão ficar doentes. E eu fui muito desafiada nos últimos tempos. Deus colocou pessoas na minha vida, irmãs na minha vida, esse ano de 2020, para me encorajar e me ensinar a ser desafiada por isso. Porque se eu olhar para mim mesma, eu só me vejo Pires. Mas essas pessoas, elas veem a água transbordando. Então, que a gente possa ter esse olhar também para as pessoas, que a gente possa encorajar as pessoas a servir, que a gente possa olhar para o outro e falar assim, olha, eu vejo esse dom em você, e você me edifica com isso. Você me edifica através do seu silêncio, a outra me edifica através da obediência, a outra me edifica através da maneira como ela serve, da maneira como ela sorri, a outra me edifica através da alegria, a outra me edifica através do sentimento, através do afeto, através da maneira como ela testemunha a vida dela para mim, a outra me edifica através da oração. Não adianta, por mais que a gente pudesse explicar sobre o Espírito Santo, nós não teríamos como. Somente Ele, somente viver para Ele, somente beber dessa fonte, somente estar debaixo dessa fonte é onde a gente vai poder ser Pires e poder estar cheio e transbordar, poder ser raso. Vocês se lembram daquela canção, né, da Casa do Oleiro? Eu vou descer, e quanto mais baixo eu estiver, rendido, prostrado aos teus pés, Senhor, transforma-me. A matemática de Deus não é a mesma do mundo que a gente aprende. A matemática de Deus diz que quando a gente é humilhado, a gente é exaltado. Quando a gente se faz fraco, é que Ele é forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então são dias onde nós estamos sendo desafiados a olhar para dentro, de nós mesmos e entender que nós temos essa fonte inesgotável, que jamais se acaba. E o Espírito Santo, você pode deixar ele lá, ó, você pode continuar sendo essa taça grande, bonitona, onde as pessoas olham e falam, uau! Porém, se eu não entender que eu preciso ser raso, se eu não entender que eu preciso movimentar essas águas que estão aqui dentro, eu vou ser apenas salvo, porque isso aqui é o selo, Lá em 2 Coríntios também diz que Deus nos selou com o Espírito. Então eu vou entender assim, Deus me chamou, ok. Eu não sei vocês, mas vocês querem viver só para ser salvo? Só para... eu vou pro céu.
Ou vocês querem fluir, deixar essas águas movimentar, essas águas começar, e aí o que vai acontecer? Eu vou diminuir, e essa água, cada dia mais que eu for diminuindo o meu recipiente, mais eu vou ser cheio. Até no momento que eu vou ser como o quê? Aí já transbordou tanto, gente, é sério. Eu vou ser como o pires. Essa água vai jorrar, ela vai me encher, e ela vai transbordar. É onde as obras do Senhor elas vão ser conhecidas. É onde as pessoas vão olhar para nós e falar assim: eu vejo algo. O que você tem para oferecer? Eu queria orar, queria agradecer a Deus e por esse momento, por esse primeiro momento, por essa primeira jornada, reacendendo a chama. Essa chama está dentro de nós. Essa fonte inesgotável, ela está dentro. Ele quer jorrar, ele quer transbordar. Ele quer nos usar como nós somos. E para isso, nós precisamos ter o nosso coração totalmente entregue. Costumo pensar, também já fui muito ministrada sobre isso, que no nosso coração só existe um trono. Se eu estiver sentado no trono, esse lugar, ele pertence a Deus. Não tem como Deus e eu estar sentados no mesmo trono. Ou Deus está sentado no trono, ou eu estou sentado no trono, ou outra pessoa está sentada no trono, ou outros valores estão sentados no trono. Mas quando o Senhor ele vem e ele reina no nosso interior, no nosso coração, ele vai iluminando, ele vai nos mostrando a nossa estrutura, ele vai mostrando quem nós somos, ele vai mostrando as nossas feridas, ele vai nos mostrando o quanto nós precisamos ser cheios, o quanto nós precisamos ser pequenos, para que essa porção do Espírito, ela venha, ela nos encha e ela nos faça transbordar. Então eu gostaria de orar por todas nós que estamos aqui, gostaria de agradecer. Quero dizer também que nós vamos continuar toda semana, para quem não chegou no comecinho, toda segunda-feira às 21 horas, nós vamos ter uma live, tá bom? Se caso a gente não conseguir fazer por aqui, a gente vai fazer pelo Face, pelo YouTube, nós vamos achar um meio. Achei melhor encerrar hoje com essa meditação, com esse exemplo. Não adianta ninguém te explicar o caminho, sabe? Quando você tem um caminho, alguém já foi viajar para determinado lugar e fala assim, por onde você foi? A pessoa fala, você pega tal estrada, você vai por ali, você vai por ali. Aí você fala, tá certo, entendi. Então você vai vir à direita, depois você vira à esquerda, então você vai com esse pensamento. Porém, você só sabe realmente como é essa estrada no momento que você está andando por ela. E que esse seja o nosso desejo. Que nós não sejamos espectadores do Espírito Santo. Que nós não sejamos pessoas que fiquem esperando de pessoas ações do Espírito Santo. Que fiquem esperando palavras de revelação. Que fiquem esperando... Tudo isso é muito válido, é muito bom. É tão bom quando Deus encontra o nosso coração desejoso de ouvir uma palavra vinda, uma palavra profética, uma palavra de revelação. É maravilhoso, mas deixa Ele fazer. Quando você tiver com aquele desejo de procurar algo do Senhor, fecha a porta do teu quarto. Fala, Senhor, eu preciso te ouvir. Espírito Santo, fala comigo. Me dá a direção para onde eu devo caminhar. Leia a palavra. O Espírito Santo, ele fala através da palavra e ele vai dando sinais. E nós somos aquele carro em movimento quando nós estamos andando nessa estrada e esse farol, ele vai iluminando as placas, ele vai iluminando se por aqui que velocidade eu posso andar, se por aqui teve acidente, se por aqui eu preciso diminuir a velocidade, se por aqui tem radar ou não.
Só que nós só vamos conhecendo as placas à maneira que nós vamos andando. Não tem como a gente manter mais uma vida de taça. Uma vida em que a gente acha que a gente é melhor porque... não sei porquê. E a gente não usa, não gasta, não queima a nossa vida para as pessoas, principalmente para dentro da nossa casa. Então, que a gente possa ser pires, que a gente possa ser raso como pires, que a gente possa transbordar aquilo que Deus tem já feito no nosso coração. Tá bom? Quero agradecer muito, 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 muito por você ter ficado. Se você achar que alguém deve saber dessa revelação, dessa meditação, compartilha aí, manda um aviãozinho, tá? Então agora eu quero orar pra gente poder encerrar e quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade, por estar aqui. Muito obrigada, meninas, obrigada por todos que têm participado conosco. E é isso, então vamos orar. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que sonda os nossos corações, que conhece as intenções mais profundas do nosso ser, ó Deus. E Pai, muito obrigada, Senhor, pela presença do Teu Espírito. E, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor reacenda essa chama no nosso coração, para que possamos entender que o Senhor já nos deu, o Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos fez como selo, nós já fomos selados, já fomos justificados perante o Senhor, e que esse Espírito, Ele nos capacita, Ele fala, Ele nos ensina a perdoar, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma. E ó Deus, eu te peço, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, nesta tarde, que nós possamos, Senhor, entender que nós precisamos diminuir para que o Senhor transborde em nós a essência do Teu ser. Por isso, Senhor, nos ajuda nas nossas dificuldades, Papai. Nos ajuda, Senhor, a olhar para nós com os Teus olhos. Não nos deixa, Senhor, nos olhar sempre nos julgando, nos condenando. Mas quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê Jesus em nós e o Senhor nos lavou, nos purificou, nos santificou. E nós queremos entender o nosso propósito nessa terra, ó Pai. De poder transbordar na vida das pessoas o Teu amor, a Tua vontade, a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos usa, apesar de nós, apesar de como estamos, apesar de como somos, o Senhor quer, Pai, nos usar. O Senhor quer que a gente seja como a luz que está no lugar mais alto, Senhor, não porque nós somos a luz, mas porque Cristo é a verdadeira luz. Nos ensina a brilhar por Ti, nos ensina a transbordar por Ti. Nos ensina a agitar essas águas, ó Pai. Nos ensina a ser rasos, ó Deus, como um pires. Nos ensina a ser rasos, ó Deus, para poder transbordar e sempre estar cheio, sempre estar debaixo da fonte. Por isso eu te peço por cada pessoa, cada homem, cada mulher, ó Deus, que precisa de um toque, que precisa, Senhor, conhecer mais e mais o Teu Espírito Santo, que precisa, Senhor, reafirmar o compromisso contigo, que precisa reacender essa chama, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, vá, Senhor, ao encontro de cada lar, de cada coração, de cada casa, Senhor. Eu oro assim agradecida, ó Pai, porque o Senhor tem colocado no nosso coração o desejo de te servir, o desejo de ir além, o desejo de não olhar, Senhor, para as nossas imperfeições, não nos compararmos com as pessoas, mas sim de cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo colocou no nosso coração. Por isso, Pai, inspira, levanta, Senhor, homens e mulheres cheios do Senhor, homens e mulheres que se dispõem, Senhor, a ser como rasos, como um prato, como um pires, para que transbordem da Tua presença. Eu oro assim, Senhor, agradecida, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente. Muito obrigada por estarem comigo. Muito obrigada a todas as minhas amigas,
todo mundo que participou, todo mundo que me incentivou. E é isso aí, nós vamos usar esse canal agora, aqui mais pra frente. Então, na segunda-feira, toda segunda-feira, às 21 horas, tá? Nós vamos estar com uma live. Semana que vem, eu já tenho uma convidada, tá bom? E nós vamos estar toda segunda, às 21 horas, tá? Nós vamos mudar o horário, porque agora começa a retomar, né, as atividades e depois das 21 horas, geralmente é um horário que a gente já terminou os nossos afazeres. Então, a gente vai estar toda segunda, às 21 horas, sempre com alguém aqui, ou comigo mesmo, mas sempre juntas com o Senhor, ouvindo aquilo que Ele quer falar e transbordar nas nossas vidas. Então, um beijão, fiquem com Deus, uma boa semana e muito obrigada por essa jornada juntas. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.